Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Bem-vindo ao canal Gilmar Sonhos e Metas, onde eu tenho ensinado pessoas a dominar a arte de falar em público, vencer os medos, vencer os traumas, vencer as dificuldades, com técnicas simples, com técnicas bem aplicáveis. E hoje estamos aqui mais uma vez nesta aula para te ensinar que uma boa memorização ela te ajuda a se desenvolver a arte da comunicação. Ela te ajuda a desenvolver melhor a tua fala, a tua absorção de informação através de uma boa memorização, ou seja, decorar, né? O famoso decoreba. Mas não é simplesmente pegar e ler 10, 40, 20 vezes, como eu vejo muitas pessoas lendo, achando que vai memorizar alguma coisa. Não é apenas ler, tá bom? Então já curte, já compartilha, já se inscreve no nosso canal, ajuda nós a desenvolver esse conhecimento, a propagar essa capacidade, né, de falar bem. Porque eu sempre falo, uma boa comunicação ela abre portas para você. Eu sofri muito na minha juventude, na minha fase adulta, por não saber me comunicar, não saber me expressar, não saber falar. Eu não entendi o que estava acontecendo e muitas vezes as pessoas me julgavam pela minha forma de falar. Eu não sabia que eu estava falando errado, tá bom? Então no meu e-book, no meu livro, assim, eu conto essas histórias, né? Eu falo bastante da minha experiência como comunicador, como uma pessoa que sofreu muito na vida por não saber falar bem, por não saber se expressar, por não ter esse conhecimento que hoje nós temos nesta geração, tá bom? Então assim, a nossa aula hoje, ela vai trazer para nós uma técnica de memorização. O primeiro passo, né? O passo mais importante é o hábito da leitura. Você tem que ter o hábito da leitura. Já sabemos a importância da leitura em nossas vidas. Sabemos também que a leitura é sinônimo de conhecimento, que o conhecimento pode nos ajudar a alcançar objetivos pessoais e profissionais. Fique atento a essa informação. Profissionais, vou tirar aqui para você ficar olhando mais para mim do que para o PowerPoint. Você tem que entender que a leitura, eu sempre falo que a leitura é um purificador. Por que purificador? Ao longo da nossa vida nós vamos pegando os vícios na fala. Se você nasce numa comunidade, você começa a falar em gíria, você começa a falar palavras para você normal, mas para uma pessoa que vai entrevistar você numa entrevista de emprego, ou alguém que vai te ouvir numa palestra, ou você que é líder de um setor, líder de uma empresa, você que é gerente, você que toda semana tem reuniões, aquelas falas grotescas, elas assustam as pessoas e traz aquela ideia que você não consegue passar a tua informação. Então assim, uma boa leitura, você ter o hábito da leitura, ela vai te ajudar a purificar. O que é purificar? Ela vai tirar a sujeira das pronúncias sujas. Ela vai tirar aquelas palavras ruins, aquelas palavras que não fazem parte do vocabulário correto, que para alguns é incompreensível, mas você cria esse domínio da fala e você fala uma palavra difícil e por hábito você vai explicar aquela palavra. Então assim, leia bastante. A leitura ela vai fazer uma guinada nas tuas informações cerebrais. Tudo o que a tua mente colheu de informação, de palavra, elas são as palavras ruins, palavras de comunidade, gíria, são palavras grotescas, palavras que não estão no vocabulário de uma boa comunicação. A leitura, ela vai girar isso para você, vai desentupir a tua memória dessas coisas sujas do teu vocabulário e vai colocar novas palavras, vai colocar palavras que vai trazer uma confiança para o teu ouvido. Então, leia bastante. As pessoas, eu sei que quando a gente fala em leitura, já vem aquela ideia, não gosto de ler. Meu filho, na verdade assim, tudo que você precisa na vida requer sacrifícios. Então, a leitura, por muitas vezes, eu sei que se torna sacrificioso, mas faça um teste com você mesmo.
leia pelo menos uma página de um livro por dia, ou leia um capítulo, altere a tua forma de pensar sobre a leitura, por mais difícil que seja. Para algumas leituras é um transtorno, para outras leituras é coisa mais simples, como dirigir um carro, como andar de bicicleta, como andar na rua, um passo atrás do outro, mas para alguns é um transtorno. Mas eu digo para você, a leitura, ela vai purificar a tua mente para você ter um vocabulário mais agradável de se ouvir, tá bom? Então assim, esse é a primeira forma que eu quero que você entenda. Então assim, leia bastante, que eu tenho certeza que você vai conseguir absorver melhor essa informação, tá bom? E o segundo aqui, eu sempre falo assim, a segunda técnica, faça analogias do que você está lendo. Ao memorizar algo, é importante usar a imaginação. Faça uma analogia com a informação, leia e lembre de algo que faz sentido para você lembrar do assunto. Isso requer muita prática para você entender essa técnica, mas comece agora, faça um teste, leia alguma coisa e faça uma similaridade, faça uma analogia, o que você leu com algo que possa trazer essa lembrança, tá bom? Eu li um livro sobre finanças, né? Sobre educação financeira. Eu fiz analogia daquele capítulo, né? Com uma viagem que eu fiz para Olímpia. Olímpia é um parque aquático, né? Um resort. Eu fiz analogia com a cidade de Olímpia. Cada tópico do capítulo, cada assunto do capítulo, eu ligava a um brinquedo que eu fazia lá em Olímpia, né? Um era tobogã, outro era montanha-russa, outro era o jet ski, outro era as ondas artificiais. Eu fazia essa ligação assim, porque era muito legal assim, o capítulo do livro que me ensinava. É o livro do Gustavo Cerbasi, né? Sobre o casal que conversa sobre finanças, eles crescem junto. E eu lembro ali com a minha esposa, ou vez eu lia sozinho também. Eu fiz essa analogia, eu decorei bastante um capítulo lá interessante que me ajudou a usar essa técnica. E realmente, use imaginação. Gilmar, não tem sentido. Por que essa técnica de imaginação ela faz parte de uma boa memorização? Na segunda parte eu vou te mostrar, na última parte eu vou te mostrar o porquê que isso faz parte, né? Para você entender melhor. A terceira dica que eu dou, crie perguntas. Crie perguntas. Ao ler ou ter que lembrar de algo, faça perguntas sobre o que se precisa memorizar. Sempre em voz alta. Eu volto a falar assim, faça pergunta, leu algo, crie essa pergunta na tua memória, né? Crie essa pergunta de uma forma bem dinâmica para você mesmo. Eu sempre uso essa técnica da criação de perguntas, tá bom? Então faça isso, você vai ver que vai te ajudar bastante. E a quarta e última dica que eu dou é a técnica 3 em 1. Use seu corpo, cérebro, mente. E essa técnica 3 em 1, onde você lê, escrever e repete a escrita. Então assim, onde você lê, escrever e repete a escrita e a leitura. Então, é mais ou menos como eu fiz aqui, mas eu fiz bem rapidinho para você. Como a gente precisa correr com o tempo aqui, a gente não posso ficar buscando muito material longe de mim, tá bom? Essa técnica 3 em 1, eu costumo dizer, para nós encerrar essa aula, eu passo uma analogia com a neurociência. Neurociência, o que explica? Explica a coordenação motora, o estudo dos neurônios, o cérebro, mente, como que a mente humana trabalha, como que o cérebro trabalha. Eu sempre costumo dizer por que é 3 em 1, porque eu uso 1, que é o corpo, e uso 3 recursos no nosso corpo. Claro, 3 no significado pequeno de pensar, mas eu sei que bilhões e bilhões de partes do corpo estão trabalhando comigo nesse exato momento, só de eu estar falando contigo. Milhões de cérebros, células, milhões de neurônios estão explodindo na minha mente aqui,
para mim poder conversar com você. Isso não vem ao caso, mas eu vou diminuir essa ideia para 3 em 1. Um corpo e 3 partes do nosso corpo. Qual é a primeira parte? O uso do seu corpo. O segundo, o cérebro. E a terceira é a mente, que é 3 em 1. Um corpo e usa uma parte do corpo, o cérebro e a mente. Então, assim, como que isso funciona? Nós sabemos que o cérebro humano, ele é uma máquina incrível de se estudar, de se conhecer, e se você conseguir dominar a capacidade cerebral de estudar, ela vai te ajudar e muito nessa parte de conhecimento, tá bom? Então, assim, quando o cérebro ele tá quieto, é porque o meu corpo ele não está recebendo informação nenhuma, não está recebendo informação do corpo. Quando eu estou parado, significa que o meu cérebro também está parado, porque ele não está mandando comando para nenhum. Eu não estou falando da mente, não estou falando dos neurônios, não estou falando das células que estão trabalhando nesse momento. Mas, por exemplo, mexer a minha mão, eu imagino que eu estou mexendo a minha mão, mas na verdade é o meu cérebro que está dando comando para a minha mão mexer, correto? Beleza, então. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu vou fazer o que para decorar? Então, eu vou usar assim, vou ler algo e vou repetir. Vamos pegar o exemplo agora para memorização, o trabalho da mente. Lembra? 3 em 1. Agora vamos para o trabalho da mente. Nós já usamos uma parte do corpo, já usamos o cérebro, agora vamos para a parte da mente. Eu vou ler algo e de repente eu vou ler, reler, e eu vou ler o livro inteiro e vou querer memorizar aquele livro, correto? Você apenas lendo, você vai absorver uma parte do que você leu. Você não vai memorizar o que você leu, você vai absorver. O que é absorver? Lembra do famoso resumo da tua escola, lá do teu ensino médio, da 5ª série, da 8ª série? Que a professora fala, leia o livro e me traga um resumo. E realmente as pessoas liam, os alunos liam o livro e levavam o resumo, porque o resumo é o que a mente conseguiu memorizar, mas o livro inteiro eles não vão conseguir interpretar, falar e explicar, apenas o resumo, porque essa é a capacidade da mente humana. Ela absorve informações, ela absorve aquilo que está no alcance dela. Então, se você memoriza algo, você vai lembrar daquela memorização, mas você não vai ter uma nítida visão do que você leu ou que você estudou. Então, aonde entra a técnica 3 em 1? Quando eu estou lendo algo e eu preciso memorizar com exata precisão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a técnica 3 em 1. Eu vou ler, vou escrever e vou ler de novo. Por que escrever? Porque se eu leio e escrevo, eu estou falando para o cérebro eu estou dando para o cérebro a seguinte informação: eu quero que você leia para mim e eu quero que você armazene essa informação para mim. Eu sempre falo, é o tal do trauma. Você colocou o cérebro para trabalhar mais para você. Você colocou o teu cérebro para ter mais condição de absorver aquela informação. Então, ajuda a criar analogia, mas principalmente fazer o cérebro trabalhar mais. Quando você faz o cérebro trabalhar mais, quando você usa a mão para escrever, você está fazendo o cérebro trabalhar mais para você. E aí você vai absorver melhor a informação. Beleza? Sem demais delongas, então chega de aula por hoje. Deus que abençoe você, curte, compartilha, ajuda as pessoas a aprender essa técnica de absorção, aprender essa técnica de memorização para ter sucesso na vida profissional. Deus que abençoe a todos.